De volta com o programa Justiça em Ação. A OAB Maranhão, através da ESA, promoveu o curso sobre responsabilidade criminal. O curso foi ministrado pelo professor Christian Costa, do Centro de Estudos do Comportamento Criminal, CECRIM, e teve por tema principal do ato de matar e suas motivações, o papel do operador do direito no entendimento do comportamento criminal no tribunal do júri e da individualização da pena no sistema penitenciário. Vamos à reportagem com a Vanessa Oliveira. Com o objetivo de favorecer o conhecimento técnico científico em psicopatologia, a OAB Maranhão, por meio da Escola Superior de Advocacia, trouxe para a Advocacia Criminalista Maranhense o curso sobre responsabilidade criminal, que foi realizado na última quarta-feira e ministrado pelo professor Christian Costa, do Centro de Estudos de Comportamento Criminal. E dentro do debate do Tribunal do Júri, entre o Ministério Público, entre a defesa e a percepção dos jurados, do público, da sociedade em geral, há essa dificuldade de entendimento de quem é esse indivíduo. Ele é um monstro, ele é um louco, uma pessoa normal não faria isso. Então a gente está trazendo exatamente essa percepção científica de que quadro essa pessoa pertence, de que maneira seria a melhor forma de julgá-lo, até porque quando preso essa pessoa, indiferente do crime que ela vai cometer, ela vai sair novamente. Porque no Brasil não há prisão perpétua nem pena de morte, é cláusula pétrea da nossa Constituição. Então eles vão sair, todos que são presos vão sair. Então isso está ligado também, o entendimento da responsabilidade criminal, ao sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário no Brasil não é uma exclusividade do Maranhão, mas está falido. Está falido porque não funciona direito, porque não funciona cientificamente. Este curso teve como tema principal do ato de matar e suas motivações, o papel do operador do direito no entendimento do comportamento criminal no tribunal do júri e da individualização da pena no sistema penitenciário. Associar crimes de homicídio à doença mental é uma reação quase que imediata, até porque de 40% a 60% desses crimes são realizados por psicopatas. O Tribunal do Júri tem a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No entanto, existe grande dificuldade na compreensão da motivação do crime e se esse é patológico ou não. O curso de responsabilidade criminal visa trazer o conhecimento técnico-científico para o operador do direito. O operador do direito que atua no tribunal do júri de crimes contra a vida, muitas vezes se vê surpreendido com crimes enigmáticos, crimes de natureza cruel, crimes com relevância em sua violência e muitas vezes atribui esse comportamento disfuncional à doença mental. Então, inclusive houve o caso aqui no Maranhão há 13 anos, em 2004, do Chagas, que é considerado o principal ou maior, infelizmente, serial killer, criminoso em série do país. E muito foi entendido na época que havia uma loucura, uma doença mental instalada no ato bárbaro dele. E na verdade é o contrário, né? A doença mental não está associada a crimes cruéis de natureza sádica. E para falar melhor sobre esse tema tão interessante, polêmico, eu conto com a presença do doutor Christian Costa, psicólogo criminal. Primeiro, iniciando nosso bate-papo, eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio. A honra é minha, a satisfação é minha, estar nessa terra maravilhosa e acolhedora que é o Maranhão e conviver essa semana tão intensa de reuniões, treinamentos e debates com o povo maranhense. Então está sendo uma honra para mim. O senhor já esteve em outros momentos aqui em situações não muito agradáveis, né? Acompanhando, como o senhor mesmo falou, um caso de repercussão, o maior caso de repercussão nacional, né? Infelizmente, no ano de 2004 eu estive aqui no Maranhão para acompanhar e colaborar com o caso do Chagas, que é conhecido nacionalmente não, internacionalmente, como o caso dos meninos emasculados do Maranhão. Então, a priori, 41 crianças do sexo masculino foram vitimizadas, né, brutalmente assassinadas pelo Chagas, né, que depois foi réu confesso, e uma equipe veio de São Paulo, né, para colaborar. Eu estava nessa equipe para entender o perfil do Chagas, se realmente uma pessoa seria capaz de cometer todos aqueles crimes com aquela estrutura, com aquele modus operandi, com aquela assinatura. Então, nossa contribuição foi para tentar entender a motivação do Chagas, se realmente a cena do crime corroborava com o perfil dele.
Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do fortalecimento da criminologia nas academias, para os próprios profissionais, que eu soube que o senhor também dá curso para os profissionais, delegados, advogados. Então, eu queria entender essa importância do fortalecimento da criminologia para a gente entender essa prevenção, o que o César Lombroso quis falar aqui. O Lombroso foi o pai da frenologia. O Lombroso tem seus estudos muito contestados em razão do determinismo, sim, da percepção do criminoso nato. Hoje entendemos que não há um criminoso nato, não há um gênese específico, qualquer indivíduo pode cometer um crime. No entanto, dentro da natureza criminal, alguns crimes se destacam, ficam em alto relevo, e algumas modalidades de crime ficam em alto relevo, entre eles crimes cometidos por psicopatas. No entanto, também, nem todo psicopata comete crime, mas aqueles que cometem desenvolvem aquilo que eu chamo de maturidade criminal. A criminologia deveria ser uma formação acadêmica no Brasil, como, por exemplo, é nos Estados Unidos, que há a formação superior em criminologia. Do mesmo jeito que você fez o jornalismo, eu fiz a psicologia, e tivemos a formação acadêmica nessas áreas, era necessário no Brasil haver a carreira, a função de criminólogo. Hoje no Brasil, crimes acontecem, todos dão a sua opinião. O médico, o psicólogo, o filósofo, o religioso. Ora, é um tema de amplitude da sociedade, todos devem se debruçar e opinar. Mas quem constrói um prédio é um engenheiro, não é um médico. E quem faz a cirurgia é o médico, não é o engenheiro. Então, dentro do universo do crime, temos que ter o pensamento, no mínimo, criminológico no Brasil. Já que não temos a carreira oficializada do criminólogo, temos que ter o raciocínio. Então, temos que convergir para esse tipo de pensamento. Dentro das forças policiais, deveria ser obrigatório, o policial militar, o policial civil, o perito, o médico legista, aqueles que atuam dentro do sistema penitenciário, que atuam nos fóruns, o operador do direito, sobremaneira, porque é o operador que vai ser o promotor de justiça, vai oferecer a denúncia, vai ser o advogado de defesa, será o magistrado, será o delegado. Né? Eles têm que ter, né, obrigatoriamente, uma formação sólida científica. Não. Mas eles têm que ter uma compreensão prática do comportamento criminal, da criminologia, para favorecer esse entendimento. Veja, por exemplo, o tribunal do júri. Muitos indivíduos são julgados de forma equivocada, não por despreparo da justiça brasileira, muito pelo contrário. Até em função dos fatos recentes no Brasil, é a justiça brasileira que está fazendo a roda do Brasil girar. Está colocando um equilíbrio no nosso país. Então é muito importante o papel da justiça. O meu entendimento técnico-científico é que o magistrado, o operador do direito de uma maneira geral, ele deve ter um mínimo conhecimento de comportamento criminal, de criminologia, para oferecer uma justiça, inclusive, de maneira mais, não ética, seria pejorativo falar a ética, mas de uma forma mais abrangente, de uma forma mais direta, de maneira que o indivíduo, que é um psicopata, por exemplo, não seja julgado como inimputável. O que isso significa? Que ele seja julgado como um doente mental, porque ele não é um doente mental. E muitos psicopatas ao longo da história do Brasil foram julgados como doentes mentais, encaminhados para hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os antigos manicômios judiciários, e dessa maneira a sensação de periculosidade rapidamente parava. Por quê? Porque eles mentiram, eles ludibriaram, eles foram loquaces, a verbalização deles é de manipulação. Então manipularam todo um grupo de profissionais, se apresentaram como doentes, afirmando que ouviam vozes, que tinham delírios, alucinações. Bom, uma pessoa que tem delírio e alucinação, naturalmente preenche um quadro de psicose, um quadro de esquizofrenia. Então, esse indivíduo não pode ser julgado como capaz, mas incapaz perante a lei. E esse indivíduo vai para o manicômio judiciário, em meses, um ano no máximo, é feita uma nova avaliação. Naturalmente, não vai se observar insanidade mental, porque a psicopatia não é uma doença mental, e eles saem.
e a reincidência criminal no Brasil é de 80%. Então, o fenômeno do crime no Brasil requer, de forma urgente, um pensamento criminológico. Então, a formação em criminologia deveria ser um vértice importante do governo federal. Deveríamos ter centros de criminologia dentro das secretarias da administração penitenciária, dentro do Departamento Penitenciário Nacional, dentro das secretarias de segurança. Deveríamos ter grupos de pessoas pensando técnico-cientificamente o formato do crime no Brasil, as características regionais do crime, as características nacionais, quem é o nosso criminoso sexual, quem é o nosso homicida, quem é o nosso traficante. É simplesmente aquela pessoa que não estudou, que usou drogas, que não teve oportunidade. Não é só isso. Essa é uma fatia importante do problema, mas não é só isso. Então, meu entendimento, o entendimento do SECRIM, é que o comportamento criminal deve ser entendido para favorecer uma melhor justiça, para prevenir atos violentos futuros. Bom, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse aí os seus contatos, um e-mail, enfim, para que quem estiver nos assistindo possa entrar em contato com o senhor. Devemos estar em breve retornando ao Maranhão no dia 3 de agosto para um workshop sobre violência e comportamento criminal. E todos aqueles que desejarem participar, convido a todos que participem desse momento conosco, para pensar, conversar cientificamente sobre o comportamento criminal, sobre a violência, o que fazer. Será no dia 3 de agosto, aqui na cidade de São Luís, no Maranhão. Provavelmente, pré-definido será no auditório da OAB, aqui do Maranhão, e qualquer alteração será comunicada pelo nosso site, que é o www.secrim.com.br. Bom, quero agradecer a sua presença e dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. A honra foi minha, é uma satisfação estar de volta nessa terra maravilhosa que é o Maranhão. Vou de intervalo e na volta tem mais Justiça em Ação.